Vamos lá, Marcelo. Boa, Vamos lá, nossa festa. boa. Pergunta massa. Nossa Ah, sociedade está doente? ótima pergunta. Eu acho que a nossa sociedade sempre foi doente. Sempre foi. O que é que acontece? De uns tempos para cá, a gente lembra muito Umberto Eco. Umberto Eco, grande filósofo italiano. O que é que Umberto disse? A internet vai dar voz aos imbecis. Eu acho um termo agressivo. Eu dificilmente eu utilizo. Acho- Ah, é? Oi? Eu Na acho época eu massa. Tu acha massa, né? Ainda bem que tu não me chamou de imbecil hoje, Ernesto. Eu vou pedir logo pra gente acabar. Se deixar. Você sabe do que eu Mas estou falando. eu sei. Perfeitamente. Perfeitamente. Penso, logo existo. Ó, assim, a internet ia dar muita voz aos imbecis. A partir do momento que ela dá voz a todo tipo de pensamento, você vai criando círculos. Círculos e círculos. E você passou a criar também uma estrutura contra-estrutura, mas uma contra-estrutura que tenta eliminar tudo de bom, por incrível que pareça, tudo de bom que o ser humano conseguiu criar. É uma contra-estrutura que tenta quebrar a ciência, espancar a educação, espancar a cultura, espancar tudo aquilo de bom que foi criado até hoje. Você pode perguntar, é perfeito? Não. Não vamos encontrar perfeição aqui nesse plano. Não vamos. Lembra o mundo sensível de Platão, né, e Sócrates? Não vamos encontrar. Mas, puxa vida, a gente está em aperfeiçoamento. A democracia, ela é perfeita? Não. A Não. democracia é feita de seres humanos que são imperfeitos. Então, estamos constantemente em busca da melhoria. Mas uma grande parte daqueles que não tinham voz, eles adquiriram voz. Então, aquilo que estava entranhado dentro do ser humano, e aí, independente de ser século XXI, de ser século XIX, XVIII, este ser, ele esteve lá. Ele só não era escutado. Porque quando ele trazia um ponto de vista absurdo, ele era ignorado, ou ele era chacoteado. Hoje, ele encontra voz. E aí, vozes desavisadas ou vozes contestadoras, mas contestadoras sem base de argumento racional, essas vozes acabam seguindo também. Aquela história do gado. O gado que vai Mas seguindo. aí, em 2018, eu usei uma frase numa faculdade que as pessoas se chocaram assim, porque levantaram um determinado tema que eu não vou comentar aqui, mas aí eu falei, veja só, nós temos, segundo Maquiavel, grande filósofo Maquiavel, que lá atrás, no século XVII, já falava o que mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele dizia em termos matemáticos que 70% da população não sabe nem o que está fazendo aqui na Terra. Maquiavel já dizia assim: 70% da população não sabe nem o que é que está fazendo, apenas vive aquela vida mediana esperando a morte. 20% da população sabe e tem um diferencial. Pensam, raciocinam, por mais que não entram em convergência. E 10% são os gênios, aqueles que não precisam aprender com ninguém, aqueles que fazem a filosofia. A gente sabe que dentro dos filósofos nós podemos citar vários que são criadores de linhas filosóficas, né? Que não é o meu Sim. caso. Ah, E aí vem aquela questão. Quando me fizeram essa pergunta, eu disse a ele, amigão, para você estar me defendendo esse tipo de coisa, ou X pessoas dessa sociedade está defendendo isso, a gente só pode concluir duas funções. Ou o ser humano que está defendendo isso é um idiota, e o que é o idiota, para deixar claro, é aquela pessoa que realmente pensa e se identifica com determinada posição, por mais que ela seja
anti-ortodoxa, arbitrária e por aí vai. Então você tem aquele cara que se identifica. O cara chegou lá e falou assim: ah, bandido bom é bandido morto. Opa, me identifiquei. Ah, eu quero. Você é feio, tem que ser, não pode ser estuprada. Opa, me identifiquei. Porque o gay é isso, me identifiquei. Porque o negro é assim, eu me identifiquei. Então você está fazendo parte de uma seleta gama de pessoas idiotas. Ou você é ignorante, você não consegue entender o conceito. Porque existe a minha verdade, a sua verdade, mas existe a verdade absoluta. Sim. Sabendo que toda idiotia parte de uma ignorância, a gente sabe que o principal fundamento de negação do conhecimento é a ignorância. Como combater algo irremediável que não tem fim, que por mais que a gente leve o conhecimento, sempre vai estar batendo de frente com a gente, porque é muito grande a ignorância do cidadão do nosso país. Eu acho que as nossas instituições democráticas, eu acho que elas estão compreendendo, se não totalmente, mas em uma boa parte. O sistema judiciário, nos parece, o STF, estão utilizando, não sei se você percebeu, estão utilizando muito mais as mídias hoje, esclarecendo coisas que nós, que pensamos, não precisávamos. E, gente, quando nós falamos aqui, nós pensamos, não é falta de humildade você beber conhecimento. Não, não é arrogância. Nada disso. É defendermos o patrimônio intelectual, cultural, educacional, né, pedagógico, do que foi construído pelo homem até hoje. É não deixar com que esse patrimônio imaterial ele seja destruído. Não, não é nada disso. Muito pelo contrário. É para assegurar bases que talvez nós não asseguramos em algum momento e deixamos eles crescerem. Não Exato. trata-se de lado. Não, não é essa questão. Não quero entrar nesse mérito, não. É questão daquilo que foi construído e nós defendermos enquanto humanidade. É uma luta dura, árdua, Ernesto. Acho que não será fácil, mas cada um de nós que tenha um pouco desse conhecimento, de qualquer que seja as áreas, trazer, defender, mostrar para as novas gerações, para esses jovens que estão aí. Alguém falou aqui sobre a questão de fake news. Estamos vivendo uma época de fake news. Puxa vida, estamos parecendo que estamos voltando lá, né? Platão e Sócrates lutando contra os sofistas, né? Aristóteles também. Então veja que não é tão novo assim. Não é tão novo assim, pelos interesses pessoais. Mas eu acredito, eu continuo sendo um cara que talvez não, se não pudermos acreditar na humanidade como um todo, mas pelo menos em boa parte da humanidade, e que possamos também levar a outra parte da humanidade que desperte de alguns pesadelos, que desperte. Ó, não é bem assim que a gente pensava e o caminho não é esse. Sabe, eu acho que tem campo para isso. Nós temos, aqui no Brasil, nós temos grandes intelectuais, grandes artistas, pessoas que estão dispostas a doar do seu conhecimento, do seu tempo, daquilo que conquistou para fazermos um Brasil melhor, um amanhã melhor. Essa é uma luta também. Assim, e vem se juntar, veja quando você fala da disputa ou da possibilidade da fé e a razão, quando eu tenho pouca razão, talvez a minha fé ela seja cega. E a fé cega, ela não me interessa. Pode interessar alguém, mas não me interessa a fé cega. Senão vai chegar qualquer pessoa, como você falou no início, dizendo: eu estou falando em nome de Deus. Sim, mas o que é que você está trazendo em nome de Deus? Ah, eu estou trazendo que você pegue um 38 e dispare contra alguém. Não, eu tenho que ter raciocínio para pensar que Deus jamais me enviaria um intermediário desse. É aí onde a gente, é um dos pontos básicos, onde vai entrar essa razão que vai me ajudar com a minha fé.
Mas falando do mito da caverna de Platão, você sabe que quando uma pessoa está lá dentro da caverna, ela não consegue olhar fora. É muito difícil você conseguir sair de dentro da sua caverna e você conseguir enxergar. Eu acho que você já É, deve ter se deparado com algumas situações que você tem um limite de conversa. Chega num ponto que você não tem como dialogar. Né? Tem um ditado chinês muito interessante que é: qual é o segredo da sabedoria, mestre? É não discutir com idiotas. Ah, não concordo com o senhor, você tem razão. Porque chega num ponto que você não tem como discutir, né? Você não tem é, como ir além daquele isso, processo. Eu estou é, conversando com um debate, porque eu costumo dizer que tem os religiosos xiitas, é aqueles que fecham-se e você não consegue lidar. E aí eu conseguindo tem, dialogar com a pessoa, dialogar, e a pessoa chegou para mim assim do nada e falou: não, mas você tem que entender. E eu sou, eu, Ernesto, sou apartidário, eu não tenho partido político. Tá? Não tenho, não voto por partido, eu voto por ideologia. Eu acho que a gente tem que ter uma ideologia do que a gente pensa como sociedade. E dentro uhum, dessa ideologia, eu procuro a melhor opção para o que eu acredito ser para aquela situação. E aí eu conversando com sim, esse cidadão, ele é um religioso xiita, aí ele disse assim para mim: não, mas você tem que entender que determinado candidato ali foi o limite. Eu parei assim, eu fiz, parou, me perdoe, mas eu preciso ir embora. Ele, não, mas por que eu digo não? Porque o senhor chegou num ponto que eu já não tenho mais como dialogar com o senhor. Então aí quando o senhor começa a falar de Harry Potter, começa a falar de demônio, é, das bruxas de Blair, de entrevista com vampiro, essas coisas assim, aí para mim eu realmente já não é, consigo mais entrar nessa sua esfera, aí eu prefiro me retirar para manter minha sanidade mental. Eu falei assim mesmo. O cara ficou assim em estado de choque e foi embora. Aí toda vez que eu passo por ele, ele chama para mim assim e fala: e aí, professor, vamos dialogar? Eu digo: o senhor já se curou das ilusões? Aí ele: que ilusão? boa, Aquela que o senhor começou. boa. Não, então, também ali eu já não vou entrar de novo. Então chega nesse ponto que eu estou te falando.